noite a todos. Obrigado. Boa noite a todos, nossos irmãos encarnados e desencarnados. Iniciamos mais uma vez, né, mais um dia aqui na nossa casa e iniciando com agradecimento por podermos estar aqui mais uma vez, né? Gratidão, gratidão, gratidão. E hoje é o dia do perdão, não podemos esquecer que só cortamos esse ciclo vicioso de várias gerações com o perdão. É pedindo perdão e perdoando que nós cortamos esse ciclo. Então, vamos pedir a proteção da espiritualidade maior, iniciando nossas atividades com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, da matéria e do espírito, que assim seja. Graças a Deus, graças ao Senhor Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Graças a Deus, graças ao Senhor Jesus. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Graças a Deus, graças ao Senhor Jesus. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um dia de tratamento aqui na casa. Vamos ficar na frequência, na vibração desse Pai Nosso, que a nossa irmã Nilce trouxe para nós, e vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento lá no Monte Sinai, rogando mais uma vez ao nosso Senhor Jesus que Ele interceda por nós no dia de hoje, para que Ele interceda, e juntamente com a espiritualidade, nós possamos realizar os tratamentos dessa noite. Nós sabemos que sem Jesus nada acontece. Então, vamos abrir o nosso coração, elevar o nosso pensamento e, como foi falado, dar e receber o perdão. É muito importante, que é a chave que nós temos para todas as curas das nossas mazelas internas, é a caridade, o amor e o perdão, a esperança e a fé. Então, vamos subir ao Monte Sinai e rogar mais uma vez ao nosso Senhor Jesus que interceda por nós e por todos esses irmãos que aqui estão encarnados e desencarnados essa noite. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Em nome do Grupo Samaritano de Jesus, nesse momento, batemos a porta da misericórdia e, mais uma vez, rogamos ao nosso Senhor Jesus que interceda por nós junto ao Pai Maior. Sabemos que o nosso crédito espiritual é muito baixo, quase inexistente, mas rogamos mais uma vez a sua misericórdia para que os tratamentos dessa noite possam ser realizados. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.
Graças a Deus, graças a Jesus. Nesse momento, rogamos a presença de todas as falanges que assistem o Grupo Samaritano de Jesus. Rogamos a presença dos nossos irmãos da Banda Branca, responsáveis pela limpeza e pela segurança desta casa e do hospital que aqui se encontram plasmados. Rogamos também a presença dos nossos irmãos que trabalham em todas as correntes religiosas. Rogamos a presença dos nossos irmãos mestres ascensionados, dos irmãos extraterrestres e dos irmãos que trabalham no Comando Astar. Esses irmãos que auxiliam esse grupo, recolhendo todos os irmãos que aqui são tratados, encaminhando-os para as colônias espirituais. Rogamos também a presença do nosso irmão Arcanjo Miguel, que com a sua espada laminosa e sob o balanço da justiça, desce até os vales umbralinos e com mãos de ferro, resgata os irmãos que ali se encontram aprisionados. E toda essa estrutura, sob o comando do nosso Senhor Jesus, é para que se faça cumprir a profecia de Isaías 61. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja em nossos corações, mais uma vez essa noite. Que o manto de Nossa Senhora, Nossa Mãe Santíssima, nos proteja, nos guarde e nos ilumine sempre. Que a fé do Arcanjo Miguel esteja sempre conosco, nossos corações, nos protegendo, dando fé, esperança, coragem, força, motivação para todos nós que tanto precisamos, né? Nessas fases que estamos todos passando. Meus irmãos, como sempre falamos aqui, nós somos uma casa universalista, estamos aqui para caminharmos juntos, buscando ajudar um outro, né? Buscando no outro também aprender com as suas experiências, com a sua vida.
todos nós temos condições de passar algo bom para o outro, para o nosso próximo. Então, como Jesus fala, amar o vosso próximo como a ti mesmo, né? Fazer o bem sem olhar a quem, não deixar que a mão esquerda olhe, né? Olhe o que a mão direita está fazendo. Então, são todos sinais que o Cristo nos mandou, né? Código de leis universais para nós aprendermos a conviver com o outro, ficar junto com o outro. Hoje é o dia do perdão, né? Dia da libertação, onde nós vamos pedir para os irmãos que nos acompanham, que estão conosco há muito tempo, para que eles sejam encaminhados, tratados, recolhidos. Mas, de uma certa forma, também, eles estão, às vezes, pedindo para que a gente deixe deles, né? Às vezes, nós temos também força mental para atrair esses irmãos, né? Às vezes a gente não quer, mas sempre está atraindo os irmãos que estão à nossa volta. Então, o Senhor Jesus sempre pediu para praticar o perdão, que é a lei da misericórdia, por quê? Porque o perdão, ele solta, né? Ele desprende, ele corta uma ligação que está te dando peso, né? Que você não consegue sair daquela situação. Então, o perdão é importante, ele já sabia disso, né? Por isso, irmão, no Sermão da Montanha, quando ele estava lá, passando as bem-aventuranças para os apóstolos, nesse momento, né? No Sermão da Montanha, onde ele ensinou o Pai Nosso, eram milhares, milhares e milhares de irmãos que estavam aqui na montanha. Ele falou aí, dentre as bem-aventuranças, ele falou sobre bem-aventurados os misericordiosos. Por que os misericordiosos? Né? A lei do perdão está aí. Essa lei da misericórdia. Uma simples lei, uma simples parábola, né? Que pode nos salvar se a libertação do peso que nós carregamos há muito tempo. Porque nós somos acostumados a carregar a nossa cruz e mais um monte de cruzes, né? Eu carrego a cruz do meu filho, eu carrego a cruz do meu parente, do meu amigo, da minha amiga, eu carrego a cruz até de irmão, que não sei nem onde é que está. Eu quero carregar a cruz de todo mundo, sendo que eu não consigo carregar nem a minha. Eu não consigo fazer nem a minha parte, né? Então, vamos refletir um pouquinho sobre essa passagem, vamos, né, buscar Jesus nesse momento, através da mensagem, né? Do bem-aventurados misericordiosos, que está aqui na codificação, tem uma explicação dos nossos irmãos espirituais sobre isso. Então, vamos ler essa passagem do Cristo, né? Para a gente poder relembrar quando ele esteve na Terra e refazer as nossas conexões com o Cristo. A dificuldade maior nossa é não acostumar com o Evangelho, é não acostumar com a leitura, essa dificuldade de pegar o Evangelho, de ler, de estudar, de orar, dificulta a nossa conexão, né? A gente não muda, fica na mesmice e essa condição é ruim para todos nós, porque a gente não consegue sair da situação se não buscar essa força maior que é o nosso Senhor Jesus. Então vamos lá. Então, bem-aventurados os misericordiosos. Então está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, que é a mesma Evangelho da Bíblia, mas explicado à luz da doutrina espírita. Então vamos lá. Perdoai para que Deus vos perdoe. Nossa irmã estava falando hoje, né, na oração. Hoje é dia do perdão. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles próprios alcançarão a misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as faltas que eles cometerem contra vós, vosso Pai Celeste também vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofenderem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. E Mateus continua aqui no capítulo 18. Se vosso irmão pecou contra vós, ide apontar-lhe sua falta em particular, somente entre vós e ele.
Se ele vos escutar, tereis ganho um irmão. Então, Pedro, aproximando-se de Jesus, disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: Não vos digo até 7 vezes, mas até 77 vezes. Então, essa 77 vezes, né? É uma referência que nós temos que perdoar sempre. Isso quer dizer, muitas vezes, né? Então, independente. Mas sabemos que o perdão não é tão simples assim, né? Ainda mais quando nos ofendem lá na alma, em todos os aspectos, né? Na parte até financeira, né? Alguém quebra alguém na parte financeira, né? Na parte amorosa, nas traições, nas desobediências de filhos, né? Então, temos uma série de exemplos, né, no dia a dia que pode ser uma falta grave, né, como homicídio, etc. Mas independente disso, né, se a gente não tiver conhecimento da vida eterna, da vida após a morte, da reencarnação, das vidas passadas, né, o perdão fica difícil. Quando nós temos esse entendimento, fica mais fácil compreender e mais fácil trabalhar o perdão. Não que ele vai sumir de uma hora para outra, não vai. Então, mas se a gente pedir para Deus ajudar a tirar do nosso coração esse peso, né? Esse peso difícil de carregar. Nosso Senhor Jesus, seus anjos, arcanjos, vão nos ajudar a movimentar as coisas para que lá na frente, quando tiver o momento certo da reconciliação, como está acontecendo agora com nossos irmãos espirituais, seja o momento exato de fazer a conciliação. Ele vai preparar o caminho, preparar o ambiente, né? Seja entre família, entre o irmão, né? Briga de irmãos, ainda mais quando tem heranças envolvidas, né? Você quer conhecer as famílias das pessoas, né? Vão brigar por herança, né? Aí, nossa, mãe, aí todo mundo fica de mal. É complicado, né? Então, até isso, né? Ele tem parábola que nos ensina essa passagem. Nós vamos continuar uma breve, mais uma passagem de Jesus para a gente nós ir se aproximando, né? Do seu verbo, do seu evangelho, que é vivo. Então, ele fala mais uma passagem de Mateus. Reconciliar-se com os adversários. Então, hoje é dia de fazer isso. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estiverdes com ele a caminho, para que não suceda que vosso adversário vos entregue ao juiz, e que o juiz vos leve ao ministro da Justiça, e que sejais colocados na prisão. Em verdade vos digo, não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Mateus capítulo 5. Então, esse pago até o último ceitil, essa prisão, entre aspas, né, que Jesus explica em parábolas, nada mais é do que a lei do karma, né? Ou seja, a lei de causa e efeito. Seja que se eu não conseguir, se não me descobrirem, né, em uma encarnação, mas Jesus está vendo tudo, ele tem acesso a tudo, está vendo tudo, né? Ele é onipresente, onisciente, né? Onipotente. Então, ele sabe das coisas, sabe quem é o Luiz, sabe o coração de cada um, sabe o que ele fez, cada segundo, cada momento, porque a nossa consciência é o nosso controle, nossa consciência é tudo. Então, isso vai ser resgatado depois, mais tarde, como está acontecendo agora. Os irmãos estão aqui agora, nesse momento, né? Para poder também escolher, tomar uma decisão nas suas vidas e seguir o caminho de Jesus, o caminho de Deus, né? O caminho do bem. Porque vocês já imaginaram, vocês acham que o mal quer sofrer? O espírito mais mal, né, vamos dizer assim. Os dragões, magos negros, esses espíritos, né? Dos astrais, filhos. Nem os espíritos cobradores estão aqui conosco, os articuladores. Você acha que eles querem sofrer? Ninguém quer sofrer. Quando nós tratamos esses irmãos, né? E enviamos para os lugares onde já estão, nas dimensões onde já estão matriculados, se você aplicar uma ação
coercitiva para mostrar para ele como é feito aqui, na hora ele, né? Na hora ele vai, poxa, espera aí, estou sentindo dor. O que é isso? Né? Então, assim, nem o mal gosta de sofrer, quem dirá nós? Né? Quem dirá nós? Então, por isso que o Senhor Jesus disse, né? Meu jugo é suave, meu fardo é leve. O que quer dizer isso? Não importa se eu pequei no passado, não importa o passado, não importa o que aconteceu lá atrás. O mais importante é que eu vou ter condições de trabalhar essa minha reparação, que eu vou ter tempo, vou ter condições, vou ter várias encarnações para isso. O importante, como diz João Batista, é se arrepender. Arrepender-vos, né? Antes que Jesus vir até aqui, o João Batista preparou o caminho. Só arrependei-vos. A libertação está próxima. Quem não se arrepender não vai receber a cura de Jesus. E ele pregava isso, né? O tempo todo. Então, vamos continuar aqui fazendo a conexão com Jesus. O sacrifício mais agradável a Deus. Se, pois, quando apresentardes vossa oferenda diante do altar, vos lembrardes de que vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai vossa oferta aos pés do altar, e ide primeiro vos reconciliar com vosso irmão. Só depois voltai para oferecer a vossa dádiva. Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. O que quer dizer isso? Na época de Moisés, né? Se fazia essas ofertas, essas oferendas eram normal, era comum e necessárias. Tinha que fazer a oferta no altar. Mas é muito melhor, antes de fazer a oferta, né? De pedir as bênçãos ou alguma benesse da lei espiritual, né? De Deus, do Criador. Antes de conseguir, eu tenho que ir lá e reconciliar. Ir lá e pedir perdão. Viu? Por isso que a minha vida é bloqueada e meu caminho é bloqueado por causa disso, a gente nem sabe. Muitas vezes, não só energeticamente, mas a energia que dita o meu campo de atuação, onde eu estou. Então, muitas vezes eu vou ser trocado de trabalho, muitas vezes eu não vou parar em trabalho. Muitas vezes eu não vou conseguir ou um bom emprego, ou um melhor emprego, ou uma condição melhor de viver. Porque essa coisa está amarrada em mim. Parece um novelo, né? Sabe aquele novelo de aranha? As coisas estão tão amarradas e cheias de nós. A gente falou sobre nossas passagens uma vez, sobre esses nós, né? Da nossa vida, no ano passado. Então, às vezes, as coisas estão tão trancadas, né? Que a gente não vê solução, não vê caminho, não vê forma, não vê uma esperança, não vê... Então, quando isso acontece, eu certamente, e eu não tiver essa força espiritual, essa retaguarda espiritual, eu fico sem uma condição melhor de viver, eu fico sem fé. Essa falta de fé vai me levar ao quê? Desânimo, desespero, descrença, né? Vai impedir que eu busque essa força, que eu busque Jesus. Vai me trazer o quê? Com esse desânimo, desmotivação, aí tristeza, depressão. Então, nós temos que trabalhar isso. E a forma de trabalhar isso, inicialmente, é se arrepender e começar a praticar o perdão. Isso é uma causa inicial. Qual que é a segunda forma? Como que eu vou espantar? Né? Não é ditado, né? Quem canta os males espanta. Não é assim? É verdade. Porque quando eu canto, eu mudo a minha vibração. Faz parte também. Mas esse arrepender-vos, esse cantar também, é você se dedicar para outra pessoa, se dedicar para alguém. Né? Voltar a se dedicar para alguém. Voltar a fazer algo de bom, de positivo, que possa melhorar a vida de alguém. Não importa onde. No nosso ninho, no nosso lar, né? Aqui, no Samaritano, não importa onde. Daí, a gente vai começar a se desprender e se libertar.
o diabo, entre aspas, né? Nossos espíritos cobradores, nossos irmãos que não querem que nós buscamos o Cordeiro, que tirar essa distância, porque ele sabe, se nós buscarmos, nós vamos nos libertar deles, e eles não querem. Então são duas forças, né? Uma força anticrística, uma força do mal, entre aspas, né? E uma força do bem, uma força crística, né? Que são as virtudes do Evangelho. E aqui são as vicissitudes da vida, do poder, né? Das paixões terrenas, do consumismo em excesso. Então aqui tem todas as coisas práticas do mundo que está à minha disposição. Do lado de cá, das coisas espirituais, eu tenho todas as coisas que muitas vezes eu não vou ter a minha solução no momento. Eu não vou ter resolver o meu problema que eu quero na hora, né? Mas ele vai ser uma solução definitiva. Ele vai ser uma solução perene, uma solução eterna, que a gente sempre prega aqui. Uma solução verdadeira. Ou seja, o problema será resolvido de verdade. Ele não vai ser enganado. Eles não vão me enganar, né? Não vão me dar algo, como toma lá, dá cá, e oferecer algo para depois, lá na frente, eles cobrarem a conta com juros e correções monetárias. E a maioria das vezes, nós caímos nessa armadilha, que é a armadilha da tentação. E a tentação, gente, eu posso aceitá-la e recebê-la, independente de fazer qualquer tipo de trabalho. Ah, vou lá fazer macumba lá no Pai de Santo. Nem precisa mais. Nem precisa. A pergunta é feita na minha mente. Ela é feita no meu mental, no meu coração. E eles vão oferecer tudo o que eu quero, tudo o que eu preciso. Se eu assim tiver com essa vontade forte, né, eles vão te perguntar, você realmente quer isso? Eles são tão espertos e astutos que ele quer reafirmar. Eles pedem para você assinar 3 vezes o contrato em branco para eles. Se te perguntam de novo, né? É realmente isso que você quer? Mas você está tão envolvido nessa energia, que você não vai hesitar. Eles te perguntam pela 3ª vez, você quer isso? Você pensa que é o seu pensamento. Você pensa que é você mesmo. Você pensa que é coisa da sua cabeça. Que você que está arquitetando, mas não é. Mas não é. Então tem que ter muito cuidado no orar e vigiar do Senhor Jesus. Porque vai entrar pensamentos na nossa cabeça, na nossa mente, que não é nossa. E a hora que eu faço esse pacto, às vezes até, não digo inconsciente, né? Que eu preciso daquilo. Eu tenho que resolver esse problema. Tem que ser agora. Tem que ser assim. Então, esses pactos são assinados mentalmente. Você aceitou mentalmente em vigília, ou seja, acordado, à noite, você se desdobra e assina o pacto em espírito, de verdade. Se você assim o fez e concebeu. Então, por isso, a maioria de nós estamos aqui, e muitos irmãos estão aqui hoje, né? Nos cobrando e acompanhando os seus pupilos, que somos todos nós, que nós fizemos esses pactos. Lá no passado, né? Mexíamos o caldeirão, né? Os bruxos, feiticeiros. Lá no passado pedíamos isso fisicamente. E as coisas foram passando. Foi passando. Existe muito hoje isso, né? Se pedem muito hoje, é o que mais tem. E, às vezes ninguém se divulga isso, está oculto, né? Mas esses grandes políticos, esses grandes, em todas as áreas, o pessoal vai até para fora do país pedir, ainda mais nos países africanos, né? Pedir grandes demandas, viu? Inclusive, as oferendas de sacrifícios de criança, de pessoas, de mulheres, de animais. Gente, isso é o que mais tem hoje. A gente pensa que isso acabou, né? Já estamos no 3º milênio e convivemos ainda com isso. Isso é gravíssimo. Então, além de tudo isso ainda, né? Que já está mais do que sacramentado, tem a sutilidade do pedido mental. Então, depois que fez, né?
Depois que eu recebi, como é que eu faço? Aí a coisa complica. Depois que eu já recebi, né? E muitas vezes essa cobrança, ela demora para ser cobrada, porque ele vai me dar toda uma estrutura física na minha vida, vai me dar um bom emprego, um bom trabalho, um bom carro, uma boa família, vai me dar tudo. Né? Um bom lugar, boas condições. O tempo vai passando. O tempo vai passando. Né? Só que a sua ficha está lá, seu contrato está em branco, está ativo lá. Lá está dizendo que ó, você vai ter tantos filhos, eles sabem disso. Esse filho tal é meu. Essa situação é minha. Vai ser assim. Aí lá na frente começa a vir a cobrança. Lá na frente começa a vir a cobrança. E aí, aí quando vem essa cobrança, os irmãos vêm para o centro. Que a coisa começa a pegar. E aí nós vamos conversar com esses irmãos e abrir essa caixa preta dessa cobrança. Que pode ser dessa encarnação e pode ser de outras encarnações passadas, até de milênios passados. Vocês entenderam como tudo começa? Então, tudo parte de nós mesmos. Então, a falta de conhecimento, da busca espiritual, a falta de discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Então, nós chegamos num momento da existência da vida que nós já temos essa noção. Nossa mente já tem um beat, né? Esse beat da moral e da ética nós temos. Se fizermos hoje, a gente vai fazer consciente. Vamos fazer consciente. Esse é o grande problema. Fazer consciente é o grande problema, porque não tem desculpa, né? Tem desculpa. Né? Sabe que é errado e eu vou fazer. Mas a tentação e a vibração que eu preciso é tão forte. Isso nós vemos, meus irmãos, nos relacionamentos. Nós vemos nos jovens, né? Que querem, o homem quer uma mulher, a mulher quer o homem, né? Os namorados. Já tem em relação a casais, casados. Isso é tão forte que eles não resistem. Essa paixão física é tão forte que eles não resistem. É difícil resistir. E vocês sabem disso que é difícil resistir. Né? Então, quando eles movimentam isso e essas forças que envolvem, né, as paixões humanas, a sexolatria, isso é muito forte. É difícil isso aí. Muito difícil isso aí. E esses irmãos, eles vão em qualquer lugar e vão fazer qualquer pedido, independente, não quer nem saber o que vai acontecer lá na frente. Então, até cegos. Pode perguntar 20 vezes, eles vão dizer, não, eu quero. Eu quero aquela pessoa, eu quero aquele cargo. Eu quero aquela situação. Pode ter certeza. Viu? Porque é muito forte em nós isso. E é difícil, se não tiver conhecimento espiritual, nós não tivermos, né, buscando, ainda mais quando não temos conhecimento da doutrina espírita, do espiritismo, que esclarece essas coisas, como funciona do outro lado. Quando nós vamos pela primeira vez em algum lugar que não temos esse conhecimento, fatalmente nós vamos ser, é um peixe fácil de ser pescado, vamos dizer assim, né? Nós vamos estar numa armadilha enorme, porque eu vou construir a minha fé de forma errada. Eu vou doar toda a minha existência, a minha energia, por uma coisa que eu estava pensando que era certo, mas não é. Então, o esclarecimento espiritual, quando o Espírito de verdade vem na Terra, né, através de Jesus, mandou o Espírito de verdade, é para isso, é para esclarecer as mentes humanas, para saber onde nós vamos pisar, qual o caminho tomar. Eu vou pisar em cova de serpentes para ser picado, né? Eu vou passar na passagem do leão faminto na selva. Temos que ter esse discernimento da vida. Esse discernimento é importante. Então, são conhecimentos do Evangelho de Jesus, esclarecimentos espirituais, para mim, não cair de novo e não tomarmos decisões erradas. Decisões que vão ainda aumentar a minha cruz, né? Eu já tenho um karma do passado, vamos dizer, a minha lei de causa e efeito já me coloca numa situação de aflição, numa situação, né, de necessidade terrena, uma necessidade não só de comida, de casa, de roupa, mas uma necessidade, né, de doença, né? Coloca numa situação de doença. Gente, se vocês perceberem, todos nós, né, os irmãos que
que abusou de todas essas energias, eles reencarnam em situações para corrigir o processo. O espírito precisa disso, isso é bom. Então, não existe evolução sem reencarnação. A reencarnação é necessária. A reencarnação é uma dádiva de Deus para a gente recomeçar, para reformatar uma nova personalidade, reformatar esse espírito, né? Ó, se a gente fizer um exercício agora, uma reflexão, será que nós aceitaríamos o que nós somos no passado? Se trazer aqui uma nossa personalidade do passado, né? Na situação atual que nós temos, né? Com a educação que nós temos hoje, com a busca espiritual, mínima que seja, né? Mostrar uma situação que nós tivemos lá atrás, nós vamos aceitar, será? Né? Será que vamos? Como eu falei esses dias, como os dias estava comentando, eu assisti um filme que chama Cruzada, né? E nós sempre invocamos aqui os cavaleiros cruzados, mas agora com Cristo, né? Com Cristo verdadeiro. Quando essas correntes espirituais, meus irmãos, que participaram lá atrás, templários, cruzados, né? São irmãos que lá no passadão fomos nós, né? Que pecamos nesse sentido. Mas arrependidos e dado nova oportunidade, agora trabalha com Jesus, nas correntes de Jesus, né? Protegendo os ambientes, recolhendo irmãos, criando proteções, né? Trabalhando na retaguarda espiritual, ajudando cada um. Mas até então, adquirir essa consciência, e a história já nos diz, não precisa nem ser espírita para conhecer, né? O que as cruzadas fizeram durante muito tempo. Quantas famílias foram dilaceradas, né? Quantas famílias, filhos, irmãos. Mas olha só, não pela ser uma direção de um reinado, vamos dizer, fazer ou não fazer, mas às vezes não tem jeito, vai ter que fazer. Mas existem posturas, né? De fazer ou não fazer, é complicado isso. Então eu posso fazer com ódio, com raiva, participar com a minha energia de vontade, né? Vou fazer o mínimo possível, né? Fazer o necessário para não também ser preso, ser morto, vamos dizer assim. Você vê que tem condição e condição? Então, em toda na nossa vida também é assim. Tem condição e condição. Pode ter duas condições iguais. Dois espíritos que vai passar de uma guerra. Um espírito, até atual, pode ser até na época de Hitler, não importa. O espírito, ele quer estar ali, mas ele não quer estar ali. Ele está ali por obrigação, por ordem, né? Mas ele vai fazer o mínimo possível, defender o possível, né? Matar o menos possível, vamos dizer assim, porque ele não quer estar ali, mas é obrigado a estar ali. Até pela condição de lei do karma do passado também. E o outro que está ali, com aquela vontade, né? E gente que, aquele que tem aquela vontade é aquele mais forte, né? Bombadão, firme, arma, tal, ele está ali com vontade mesmo, né? Às vezes com raiva, com ira, babando de ódio em relação ao adversário. Duas posturas. Dois karmas diferentes. Esse aqui é um karma, vai ser libertado rapidinho. Esse aqui não. Esse aqui vai ter que pagar por cada morte, por cada tiro, por cada coisa que fez, porque ele fez com vontade, com intenção, com desejo de sangue mesmo, né? Você viu a diferença? Vamos trazer para a situação atual, que já é uma situação atual, né? Como nós vimos cenas aqui na Rússia com a Ucrânia, russos lá, né, atirando com ódio, com vontade mesmo de, né, de matar o adversário. Ao passo que outros não. Então, você vê que são dois pesos, duas medidas, né? São pesos e medidas diferentes, vamos dizer assim, né? Para a lei é a mesma lei, vamos dizer assim, né? As medidas são as mesmas, os pesos são os mesmos. Eu digo assim, individualmente, né? Cada um com a sua condição. Então, a lei ela pode ser amenizada. Então, esses gastos que nós estamos vendo agora aqui, que nós temos irmãos, tem irmãos da época da guerra de Hitler, que estão participando aqui agora. Irmãos que já se salvaram, libertaram, estão trabalhando, e irmãos que estão aqui, que estão nos querendo. Então, olha a importância do conhecimento da busca espiritual, do fazer, né? Do realizar, do fazer, da fé do Arcanjo Miguel. Então, o que nós estamos observando? Que está aumentando o nível de tristeza e depressão. Está aumentando ao longo do caminho. E parece que é difícil isso. E eu, às vezes, coloco a culpa no relacionamento. No meu cônjuge, na outra pessoa. Eu começo a me irritar porque, às vezes, pela situação, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, fico guardando isso, guardando aquilo, vão enchendo a minha cabeça. Essas coisas
vão aumentando, aumentando, até o copo encher, né? Quando o copo encher, eu já não aguento mais. Aí qualquer coisinha, um cisco, já o copo já encheu, já discuti, já briguei. Então, vocês veem que até nisso a gente tem que prestar atenção do orar e vigiar, para a gente não ser tentado e aceitar a tentação. Né? Olha como que é difícil. Gente, por isso que Jesus falou, bem-aventurados os aflitos. Por que bem-aventurados os aflitos? Já falamos sobre essa passagem aqui também. Além do bem-aventurados os misericordiosos. Porque os aflitos de hoje são os causadores do passado. Só que os aflitos de hoje, se ele conseguir passar bem a aflição, ele vai estar resgatando. Ele vai estar cumprindo a lei. Ele vai estar eu sei que é difícil, né? Falar é fácil, mas esse bem-aventurados aflitos vai nos dar toda a condição, se tivermos a retaguarda espiritual, né? O amparo espiritual para passar por essas aflições, nossa, vocês não imaginam a vitória lá na frente, é uma vitória espiritual. Só em passar por isso já é uma vitória espiritual. E é essa vitória que Cristo comenta no Apocalipse, é a vitória final. É a vitória de nós mesmos. Não é a vitória sobre outro, sobre o país outro. É a vitória, é a luta e a batalha contra nós. E nós não percebemos. Achamos que a luta e a batalha é com os outros. Achamos que a luta e a batalha, né, é com o adversário externo. O verdadeiro adversário é a nossa interna, é com nós mesmos. Essa é a grande sacada da busca espiritual que muitos de nós, né, buscamos e não sabemos. Nós buscamos o externo, as orações externas, vemos aqui também, mas não sabemos e não percebemos que a verdadeira batalha, ela é interior. Assim como a igreja verdadeira é interior, né? Você vê como são as coisas, né? Fazendo uma reflexão da vida, das coisas. Então, de uma forma eu tenho o jugo leve, de outra forma eu tenho o peso da cobrança. O que eu vou escolher? É fácil escolher. Fácil. A única dificuldade, e aí é difícil e é complexo, é como sair disso. Eu sei o que é certo, eu sei o que eu tenho que fazer, né? Já foi me orientado. E aí tem a pergunta, por que eu não faço? Por que eu não busco? Por que eu não transmuto? Por que eu não opero na prática isso que eu sei o que é certo, o que eu tenho que fazer? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. E isso não envolve dinheiro, tá, gente? Não envolve pessoas com grande poder ou com menos poder. Isso não importa. Isso, cada um de nós, gente, somos uma centelha, somos um Deus, somos irmãos em Cristo. Somos filhos do mesmo Pai. Temos a mesma centelha. Não somos diferentes um do outro. As situações terrenas é que são diferentes. E são situações momentâneas. Isso passa. Isso passa. Essa também é a grande dificuldade, nós olharmos as pessoas, de fazermos estereótipos, né? A gente erra em fazer estereótipo. A gente erra em olhar as pessoas. E erra muito. Por que a gente erra? Porque nós temos dentro de nós uma coisa que chama vaidade. A nossa vaidade é muito grande. Nosso orgulho é muito grande. Né? Nossa prepotência, a nossa arrogância é muito grande. Então, quando Jesus veio, ele veio para todos, principalmente para os aflitos, para os necessitados, para os doentes, para os chagados. Ele veio para os doentes espirituais, que somos nós. Todos nós somos doentes espirituais. Todos nós precisamos dele. Então, o bem-aventurado dos aflitos tem uma vantagem em relação aos outros. Uma grande vantagem. Enorme. Se o aflito, se nós somos os aflitos espirituais também, né? Não soubermos entender isso, porque enquanto eu estou em aflição, eu sou obrigado a fazer uma busca. Eu sou obrigado a buscar uma cura. Eu sou obrigado a mudar a situação, senão eu não mudo. Por isso que a dor é importante para nós. É ruim falar isso,
mas ela é importante. O espírito que não está acostumado ainda a viver bem, né, da forma moral, ética, forma boa, né, nas leis morais, fatalmente nós passaremos para essa lei da dor, da causa e efeito. Resultado da causa e efeito. E a dor, ela é santa, né? Vamos dizer assim. Ela é ruim, mas ela é santa. Porque se a gente não tivesse com dor, a gente estaria aqui agora nesse momento. Se eu tivesse com dor, com necessidade, com aflição, como seria? Então, nos mundos de expiações e provas, a dor é necessária. Ela não é impositiva. E Deus também não impõe a dor. Aliás, Deus não impõe nada. Ele te dá condições para você sair dela. Você constrói a sua dor. Você trabalhou disciplinadamente para conseguir aquela dor. Só que você não sabe. Entendeu? Esses pactos que eu falei agora há pouco. Né? Esses pactos. Então, essa dor de agora, porque agora eu não posso fazer mais o mal, né? Como fazia lá no passado. Se eu tirasse a espada, matasse alguém no meio do mato, eu passava batido. Agora, vai eu fazer isso hoje. A lei vai me prender. Né? Tem a polícia aí que vai me prender. Eu não faço isso. Então, aqueles que ainda fazem, né? Situação pior ainda. Pior. Os bandidos, né? Tiram a vida. Ladrões. Nosso mestre falou aqui. Lembra lá no, ali o capítulo 22, terça-feira passada? Né? Os mentirosos, idólatras, né? Então, todos esses irmãos não entrarão pela porta da cidade nova de Jerusalém, a Nova Jerusalém. Então, quando a gente entender a dor através da mensagem do bem-aventurados aflitos, leiam lá no Evangelho de Jesus nas bem-aventuranças. Nós entendemos essa passagem, gente, a gente vai sair vitoriosos. Porque quando eu passo essa aflição com Jesus, eu tenho toda a retaguarda necessária para conseguir passar por isso com menos dor possível, com menos karma possível, com menos aflição possível. Isso, por isso que ele fala, meu fardo é suave, meu jugo é leve. E Jesus tem o poder de me curar de qualquer karma, de qualquer lei do karma, porque a lei da misericórdia está acima dessa lei do karma, vocês sabiam disso? Quando ele fala para o Dimas, que foi crucificado, né, os dois ladrões na cruz, e Dimas pede para Jesus que ele queria estar no paraíso com ele, né, Senhor, eu mereço estar aqui, eu sou ladrão, eu sou escória, mas o Senhor não, o que o Senhor está fazendo aqui? O Senhor é santo. Então, Senhor, se o Senhor, onde o Senhor está, quando estiver no paraíso, me leva, Senhor. Jesus olhou para eles, né? Falou, você já vai estar lá comigo no paraíso. Aquele ladrão tinha karma? Tinha tudo, não tinha? Mas e o poder do amor? Porque o ladrão se arrependeu, olha a diferença. Ele sabia o que ele era. Ele se arrependeu e pediu a libertação por Cristo. E Cristo tem todos os mecanismos necessários, um espaço-tempo, hoje nós temos esse conhecimento, dele passar por esse processo de libertação e lá na frente já é o Dimas positivo. Como a gente sabe que isso hoje existe, né? Então lá atrás tem o Luiz Antônio sexólatra, pedófilo, ladrão, matador. Está lá, ele está ativo lá naquela dimensão. Lá na frente, no futuro, tem Luiz Antônio, né, melhor, consciente, trabalha para Jesus, está numa situação melhor. Né? Quando falo, né, todos nós temos isso aqui. Isso é todos nós. Só que ele está lá na frente. Como Jesus já tem o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, nessas dimensões, né? Ele sabia que Dimas já estava lá com ele. Sabia. Como nós entendemos isso? Como na respiração divina, né? Na respiração de Brahma, de Buda, lembra? Da orientação de Buda oriental? Uma respiração divina, quando ele inspira, cria mundos, cria tudo, na questão de uma respiração divina. Milhares e milhões de anos, que para ele não é nada, para ele é só o presente. Nós no mundo material, tem uma questão de passado, futuro, né? Dificuldade de passar por isso. O mundo aqui é muito difícil de você entender. Nós temos uma inércia material. Para eles, não. Esses grandes seres estelares, né? Irmãos extraterrestres, as coisas são diferentes. Por isso que eles já sabem que lá na frente já tem a Terra. A Terra da nova fase já está pronta. Já está legal. Está prontinha para nós já. Se pegar um médio e desdobrar lá na frente,
tiver permissão para ver, a Alexandra já aconteceu com ela, já viu a nova terra como que é. Os países que vão ficar, onde vai ser inundado. E a gente já sabe disso. Já foi visto isso. Ao mesmo tempo, tem a terra ruim, é outra dimensão. Aqueles que vão ficar nessa terra destruída, através das bombas atômicas, armas atômicas. Então, para salvar a terra, vai vir as convulsões geológicas, que está aqui no Apocalipse. Já vimos, né? Que é a sétima taça. A sétima taça derrama, essa sétima taça do Apocalipse, de João, são as destruições finais. Então, vai ter terremoto, maremoto, meteoro, vai cair no mar, vai inundar tudo, isso vai acontecer para abafar a Terceira Guerra Mundial, que é abafar a bomba atômica, para não acabar com o planeta. É uma forma de Deus preservar a insensatez, a insanidade, né, do homem terreno. Mas tudo isso é possível, vai ser bloqueado, e fala também no Apocalipse, isso vai ser possível por causa de uma condição. Só por causa dos escolhidos. Por causa dos escolhidos, a terra será salva. Por causa dos escolhidos, vai manter, né? A terra, como ela é linda, bonita, né? Rios, matas, córregos, né? Cachoeiras. Olha quantas maravilhas tem aqui. E com a próxima fase da tecnologia, que os extraterrestres vão trazer para nós, até tudo fica melhor. Ele mesmo, essa nova Jerusalém não vai ter noite. Quando ele fala não vai ter noite, quer dizer, as noites escuras, né, da nossa alma perdida, né? Essa batalha não vai existir mais. Então, por isso a importância nesse momento, meus irmãos, prestar atenção nas Escrituras e começar a fazer, na pergunta que eu fiz, eu sei o que eu tenho que fazer, por que eu não faço? Então, vamos tratar disso. Vamos fazer, vamos mudar, vamos virar a chave, né? Não fica pensando na depressão, na tristeza no passado. Movimenta, levanta, né? Faz alguma coisa, sai da cama, sai do sofá, sai da televisão, né? Vem para o samaritano. Vai para a igreja, não importa onde. Vai para a igreja evangélica ajudar os irmãos, vai para a igreja católica ajudar, vai para igrejas orientais, vai para o centro espírita, não importa quem tem o beat espírita, né? Que já tem essa consciência. Mas sai, faz alguma coisa. Porque não é um rótulo da igreja que vai nos salvar, é nossas ações, nossos atos. Essa é a diferença. Se eu não mover isso em mim, não vai, o show de depressão não vai sair. Não vai ser feito nada se não fizer nada. Toda a força está aqui para ajudar, para abrir nossos caminhos. Mas se eu não tomar ação, não vai adiantar nada. Volta de novo. Por isso nós, né, sempre falamos aqui do Espiritismo, nossos irmãos que vêm tratar. Eles vêm, tratam, melhoram, ficam bem. Aprendeu? Vão dar o passo? Não importa se vai ficar aqui ou não, a questão não é ficar aqui. Vão dar o passo? Se não deu o passo, lá na frente vai cair de novo. Porque não vai conseguir manter a vibração, os resgates, os compromissos. Então, gente, para a gente finalizar, já 8 horas, a gente sempre repete aqui, às vezes os irmãos novos que estão aqui, né? Uma grande forma de ajudar o próximo, de amar o próximo como a si mesmo. Uma grande forma de fazer esses resgates e amenizar a aflição e receber a cura, porque ela é mão dupla, né? A gente sempre repete aqui. Jesus não curou todo mundo, só aquele que queria ser curado. Muitos não foram curados, muitos leprosos foram curados, muitos cegos não foram curados, muitos coxos não andaram, porque não quiseram a cura. A mesma forma aqui. Então, essa forma de tirar a depressão, tirar a falta de vontade de viver, a desmotivação, né? Tirar tudo isso da gente é abraçar uma causa. Essa causa do espiritismo, essa causa do amar ao próximo como a si mesmo, fazer as obras, né? A fé sem obras é mortas, fora da caridade na salvação, é essa ajuda espiritual através da mediunidade. São muitos irmãos que são tratados, que a gente às vezes não veem. É como se eu tivesse aqui nesse momento 10 irmãos leprosos aqui, irmãos sangrando, sem pernas, sem cabeça, entre aspas, né, espiritual, chagados, sangrando aqui nesse momento. Vocês não estão vendo, mas o seu trabalho, a sua energia do médium consegue curar todos esses irmãos aqui.
E eles são recolhidos e tratados. A única diferença é que eu não estou enxergando eles. Eles também são materiais, mas uma matéria diferente, mais sutil, mas é a mesma matéria. Eles não estão nessa condição material. A minha frequência de luz, o meu cérebro, a minha visão física natural não consegue enxergar, só eu enxergo certas frequências de luz. Se eu mudar a frequência, eu vou enxergar. Por isso que o médium vidente enxerga, clarividente, né? Só mudou a frequência dele enxergar. Mas as coisas estão aqui? Estão todas aí. É só questão de acreditar e ter fé. Então, aqueles que têm disponibilidade, né? Conversa com o Dr. Roberto, venha fazer consulta e se disponibiliza para trabalhar mediunicamente, né? Ajudar o próximo através das reuniões espirituais, como aqui, por exemplo, né? Através de psicografias, orações, passes de cura, libertações, isso é muito importante, tá certo? Então, que o Senhor Jesus nos abençoe mais uma vez essa noite, que todos nós possamos levar para casa tudo aquilo que nós viemos buscar. Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos proteja, nos guarde, nos ilumine sempre. Graças a Deus, graças ao Senhor Jesus. Obrigada. Boa noite a todos. Foram 4 psicografias. A primeira foi da Johnny. Vamos ver. Todos dizem para mim que preciso me libertar. Ainda não entendo o que aconteceu, mas uma realidade diferente eu vivo hoje. Lembro que estava doente. O médico da família, entre parênteses, pajé, cuidava de mim com alguns medicamentos de raiz, mas parece que não resolveu. Uma situação bem diferente apareceu para mim. Já entendi que estou em um lugar onde vamos aprender a conhecer o mundo invisível aos olhos do povo da terra. Aqui todos são muito bondosos. Sou cuidada com muito carinho. É uma aldeia bem fácil para viver, embora não conheço ninguém que mora aqui. Quero dizer que estou bem, estou curada das dores e vivo feliz. Joselina, daí aqui explicou. É uma índia, diz que faz muito tempo que não vê sua família, seus irmãos. Bem, diz que a gente vai por ressonância, né, para o mesmo lugar, viu? Ela foi para uma aldeia no plano espiritual. Ou na outra dimensão, né? Bom, as minhas hoje foram bem difíceis. Bem difícil. Ó. Caí no verdadeiro abismo da minha vaidade. Não tinha noção que era uma pessoa vaidosa. Para mim era normal todo aquele encantamento por mim mesma. Bajulava a mim mesma, sempre destacando para os outros as minhas qualidades, beleza, ou o que eu julgava ser isso. E nessa minha concepção de perfeição, não enxergava mais ninguém a não ser eu mesma. Imaginem como foi difícil me ver aqui desse lado, não mais com o corpo perfeito, não mais com a beleza tão idolatrada, e ainda ter que conviver com espíritos iguais ou até mais degradados que eu. Esse degradados que eu estou falando é a aparência física, tá? A fome, a sujeira está presente em todo lugar. Que saudade sinto de uma sopinha quentinha, de um bom banho, dos cremes e shampoos. Eu vi a pele dela do rosto muito bonita, ela cuidava muito da pele do rosto. Como pode ser assim, 2 mundos tão diferentes, e nós vivemos neles, e daí se pode escolher, sem poder escolher. Como fazer para sair daqui e ir para o mundo, a vida que eu tinha?
Como rezar se não encontro forças, se as perdi quando acordei desse lado aqui? Dizer que estamos mortos, às vezes acredito, às vezes penso que é uma loucura ou um pesadelo. Quero acreditar que isso mesmo, quero acreditar nisso mesmo, um pesadelo. Vou acordar. Jesus me ajuda a sair daqui. Jaina. É bem interessante, assim, porque além do que vai escrevendo, a gente não consegue reproduzir tudo que o espírito está pensando, tá? Tudo que ele está sentindo na hora. Então, as psicografias hoje que eu recebi, todos eu senti assim que eles não tinham essa ligação com Jesus, com Deus. Todos foram nessa mesma linha. Ó. Aqui, ó. Como pode ser isso? Como pode ser isso? Viver uma vida inteira sem aprender nada do que realmente é a vida. Vivi na Terra cego para as coisas espirituais, coisas da alma. Quando falava essas expressões que a gente usa, alma penada, alma de outro mundo, nunca parei para analisar de onde vinham essas expressões, o que queriam dizer. E agora eu sou essa alma penada. Quanta ignorância da minha parte. E agora percebo também que, ao não querer aprender mais sobre as coisas do espírito, era também para não ter que abrir mão de certas condutas que tinha enquanto vivia no mundo material. Então, preferi ficar na ignorância. E agora, aqui, não tem como fugir dessas verdades. Essas verdades aqui que ele fala realmente assim é mais as verdades do conhecimento dele, né? Assim, ele ter a consciência que, porque todos nós sabemos que nós temos que procurar evoluir, todos nós sabemos disso. Às vezes a gente pode adiar, né, deixar, não vou mexer com isso, outra, quando tiver mais tempo, tiver mais idade, ou tiver com a minha vida mais estabilizada, né, vou me dedicar mais a esse outro lado. E quando aqui eu percebi, quando ele desencarnou, então essas verdades que ele está falando, é essa que ele tem dele mesmo. Ele vê, eu não procurei melhorar. Eu sabia que eu tinha que fazer, mas eu não fiz. Então, as verdades que ele está falando é disso. Né? Peço perdão a Jesus pela perca de tempo, por ter valorizado o que não tinha valor nenhum, por chegar diante dele de mãos vazias, sem ter nada para oferecer. Raimundo. Eu falei, as verdades é a verdade dele mesmo, que ele que não procurou, né, evoluir. Essa daqui, eu não consegui entender, assim que, mas eu vi que era um tempo bem remoto, mas eu não consegui compreender qual que era a profissão dele. Mas ele era muito incisivo no que ele falou aqui, muito cristalizado nessa conduta e nesse pensamento. Isso mesmo, cristalizado. A mente dele era cristalizada, que aquilo ali era o correto para ele. Ó. Eu quero ser libertado. Não mereço e nem devo estar aqui preso, pois tudo o que fiz foi baseado dentro da lei. E agora acusam-me de assassinato e de outros crimes, aos quais não agi errado. Agi dentro da lei. Se não concordam, que questionem a lei, a qual deve ser seguida. Essa lei que ele está falando é a lei aqui da Terra, tá? Não a questiono, apenas aplico-a. Não posso ser julgado por tê-la cumprido. Falar das leis de Deus, existe a lei para o mundo dos homens e existe as leis de Deus para, para quando se morre. O que ele quis dizer aqui, ó? Eu acho que falava que deveriam comentar com ele, né, que ele violou as leis de Deus, e ele fala que não, que aqui, quando a gente está aqui na Terra, existem as leis dos homens, que devem ser seguidas e aplicadas. E que as leis de Deus é para quando a gente morrer, para o espírito. Por isso que ele fala aqui, ó, existe a lei do mundo dos homens, existe a lei de Deus para quando se morre. Não infringir as leis dos homens, e as leis de Deus também seguir quando cumprir as leis dos homens. Vê como que ele é bem diferente, né? Ele fala que seguindo as leis dos homens, ele estava cumprindo também as leis de Deus.
Não consigo compreender o que está errado. Estou confuso. Acredito que Deus deu a vida e colocou cada um no seu lugar, e não cabia a mim e nem a ninguém mudar isso. A minha parte com Deus é viver íntegro e cumprir as leis dos homens e fazê-la também se cumprir com zelo. Ricardo, aquele que vive, cada um tem que... Quando ele falou assim que Deus deu a vida, então ele colocou cada um no seu lugar. Então não cabia a ele ajudar ou querer ajudar aquela pessoa para sair daquela situação. Isso era parte de Deus. Ele tinha que cumprir as leis. Pelo que eu entendi, era um homem da lei, mas eu não consegui entender o que ele... Se ele era um juiz, se ele fazia isso cumprir. Assim, mesmo ele vendo que eu senti assim, mesmo ele vendo que não era justo o que como é que a gente fala quando tem um processo, quando não é justo a decisão, né, vamos dizer assim, mesmo assim ele cumpria. Ele não questionava porque era a lei dos homens e deveria ser cumprida. Obrigada. Mas esses são experiências para mas eles vão ficar contato, viu? Essas experiências para a gente, não podemos saber. E acontece uma tá? Nós desejamos a vida